Olá, olá pessoal, vamos entrando aqui na nossa live. Vou fixar o comentário aqui. Vão entrando. Obrigada. Hoje nós temos um convidado muito especial. Bom, combinado aqui, quero todo mundo colocando coraçãozinho na tela e convidando pelo menos 20 pessoas. Então manda essa live para pelo menos 20 pessoas. Eu tenho certeza que nós temos muitas pessoas que precisam ouvir essa live, que precisam dessa live. Vamos falar de um assunto que é muito importante, estamos no Setembro Amarelo, e vamos falar sobre a mudança de mente nesse Setembro Amarelo. O que eu quero de vocês? O Pedro falou, os meus alunos estavam numa aula agora que foi incrível, uma aula da mentoria, foi surreal e viemos todos pra cá. Bom, o que eu quero que vocês tenham em mente? Essa live aqui vai mudar totalmente a sua vida, exatamente isso. Essa live vai mudar a forma como você pensa, a forma como você se enxerga. Chamei aqui um especialista, deixa eu ver se ele já tá entrando. Deixa eu convidá-lo aqui. Ainda não. Lembrando que as lives aqui no perfil não ficam salvas, tá bom? Então as lives não ficam salvas, mas depois dessa aula nós temos um e-book, um PDF lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Então todo mundo entrando lá no nosso canal do Telegram. Vamos entrando, todo mundo, convidando. Vanessa já falou aqui que convidou 30 pessoas. Vamos lá, todo mundo convidando. Eu vou convidar também. Tô esperando o Rodrigo. O Rodrigo ainda não entrou aqui. Bom, antes, obrigada, mãezinha. Minha mãe tá aqui na live, sempre participando. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Queria que vocês mandassem aqui nos comentários. Setembro Amarelo, para vocês, é importante ter campanha de Setembro Amarelo ou não? Quero saber a opinião de vocês. Mandem aí nos comentários. Todo mundo manda nos comentários. Vamos lá. Mandando essa live para todo mundo. Finzinho do dia, tem gente que já tá se preparando para dormir, tem gente que ainda vai estudar. Vanessa falou que é muito importante as campanhas. Ingrid, advogado militar. Pedro falou uma coisa muito importante. Pedro é meu querido aluno, deve ser o ano inteiro. Eu também concordo, Pedro, deveríamos falar mais sobre isso. Rodrigo chegou aqui. Exatamente. Gostei, Juraci mandou amarelo. Olá, Tássia, Rodrigo. Tudo bem? tudo bem? Faz tempo que eu não Boa te noite. vejo. Muito tempo, né? Na verdade, 12 minutos. Alguns alunos já mandaram, saindo de uma aula e entrando em outra. É isso mesmo. Espera, exatamente. Gente, quero dar boas-vindas. Boas-vindas não, né? Quero agradecer o convite, dar boa noite e boas-vindas quem deu foi a Tássia, né? Quero dar boa noite, dizer que é uma alegria estar aqui, compartilhar esse momento com vocês, trocar experiências, aprender um pouco. Tenho certeza que vai ser um tempo muito produtivo aqui de aprendizado. Exatamente. Bom, primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Eu tô na semana do Setembro Amarelo aqui no Instagram e eu acho muito importante a sua fala para falar mesmo sobre mente, transformação da mente, ansiedade, porque é um momento muito delicado. Eu abri a live perguntando o que as pessoas achavam dessa campanha de Setembro Amarelo e algumas pessoas, o Pedro inclusive, mandou assim: olha, eu acho que teria que ser o ano inteiro. Então, realmente, eu acho que nós precisávamos, talvez, falar um pouco mais. E o que é muito interessante, o que eu gostaria de ouvir de você,
A gente sabe que os números de suicídio crescem a cada dia. A gente até esse final de semana estávamos juntos e ficamos sabendo que uma pessoa se suicidou. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha assim? Eu sei que é um assunto muito profundo, mas o que vem inicialmente na sua mente? Por que você acha que as pessoas chegam a esse ponto? E o que você acha que nós poderíamos fazer para evitar esses acontecimentos? Um ponto assim que é essencial a gente entender é que pessoas que estão passando por um processo muito profundo de depressão, eles chegam em um momento que, na verdade, eles não estão mais suportando, né, a situação que eles estão vivendo, suportando os sentimentos que estão ali devastando as emoções, sabe, suportando as circunstâncias de como está, acontecendo o ritmo, né, de sua vida. Então, a verdade é que, em muitos casos, o suicídio ele é uma fuga para alguém que não está suportando mais. Então, é algo muito interessante a gente entender, é que, na vida, eu posso colocar dessa forma, tudo é um processo. Nada acontece de um dia para a noite, né? A gente não está bem de um dia para a noite, e a gente não fica mal de um dia para a noite. Eu não estou falando de sentimentos momentâneos, eu estou falando de concepção de vida, né? Isso não acontece de um dia para a noite. Então, existe, na verdade, alguns sintomas que começam a revelar, começam a alarmar, começam a comunicar para a gente que nós não estamos em um bom caminho. Né? Então, nós tivemos uma aula sensacional agora, que terminou agora, e nós falamos sobre um pouco, né, sobre o funcionamento da mente. E a verdade é que as nossas emoções é parte da nossa mentalidade. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o que nós pensamos, nós sentimos, né? Então, o problema é que nós nós nos permitimos por muito tempo, né? Vou falar nós, mas assim, muita gente se permite, por um período longo de tempo, pensar em coisas ou inundar a sua mente mais com as coisas que elas não querem viver do que justamente com o que elas querem. Né? Então tem muita gente que gasta muita energia pensando naquilo que ela não quer que aconteça na vida dela. E aqui, doutora Tássia, está um jogo, está uma chave muito importante, na verdade, desse jogo mental. O que se torna dominante na tua mente vai, de fato, impactar a tua experiência de vida. Ou seja, aquilo que se torna dominante na sua mente começa a gerar imagens mentais e essas imagens começam a se refletir em sentimentos no seu corpo, né? Então, os teus sentimentos são de fato um resultado do que você está pensando, das imagens mentais que você permite na tela da sua consciência. Então, nós precisamos, de fato, ter uma autorresponsabilidade para realmente amadurecer a nossa gestão emocional. E essa gestão emocional tem tudo a ver com a consciência, a concepção do funcionamento da mente humana. Exato. Eu sempre falo muito, Rodrigo, sobre a transformação das relações de trabalho. Então, para quem me conhece, eu sempre falo que o meu propósito é transformar as relações de trabalho, porque eu acho que assim a gente consegue transformar toda a sociedade. Eu queria saber se para você, que estuda muito sobre mente, se isso faz sentido para você, porque na minha visão, o que a pessoa sofre, o que a pessoa passa ali no ambiente de trabalho, ela vai levar para casa. Então, se ela está num ambiente em que ela é assediada, se ela está num ambiente hostil, com uma cobrança de metas exagerada, isso pode ocasionar problemas familiares e tantos problemas que a gente vê hoje na sociedade. Então, eu queria saber, assim, para você, isso faz sentido? Olha, na verdade faz todo o sentido, porque a nossa mente ela é programada por repetição. Então, tudo aquilo que você faz de maneira repetitiva, de maneira constante, de alguma forma está programando a sua forma de pensar e, consequentemente, a sua forma de viver. Agora, sabe o que é interessante? Na maioria das vezes, as pessoas passam mais tempo no trabalho do que com as suas famílias. Passam mais tempo no trabalho do que com os seus filhos.
passam mais tempo do trabalho do que fazendo aquilo que gosta como hobby ou com os seus amigos. Então você entende como é importante a sua experiência profissional para ditar o rumo e a qualidade da sua vida. Isso que você falou faz todo o sentido, porque nós precisamos entender que nós somos os gestores das nossas emoções. E nós precisamos estar atentos, de fato, para perceber quando uma relação, seja ela qual for, inclusive a profissional, a de trabalho, ela está sendo danosa para as nossas emoções. Porque, olha só, de fato, o que a gente ouve a nosso respeito, em grande parte ou de alguma maneira, impacta na nossa forma de viver. Sabe? Aquilo que nós nos expomos, aquilo que a gente se expõe, né, vai definir, né, o que vai acontecer dentro de nós. Então, é como uma alimentação, sabe? O seu corpo, ele vai sempre refletir a sua alimentação física, né? Então, aquilo que falando de uma maneira física, tem até livro que fala isso, né? Você é o que você come. É verdade. Agora, nós temos que entender que as nossas emoções funcionam da mesma forma. Então, qual tem sido a dieta das suas emoções no seu local de trabalho? Você já tem percebido, já tem parado para pensar em relação a isso? Então, como é um ambiente, ou como é, na verdade, uma atividade que é prolongada na nossa vida, que é tão dominante na nossa vida? Com certeza, sabe? Eu faço atendimentos, mentoria, e eu converso com pessoas e eu tenho, né, na verdade, esse feedback de que muita gente está tendo problema no casamento por causa do que está acontecendo no seu trabalho. Está tendo problema no seu relacionamento com seus filhos por causa do humor que já está totalmente afetado pelas suas experiências no seu trabalho. Então, o ambiente do trabalho, com certeza, ele impacta de uma maneira muito forte qualquer tipo de relacionamento e de uma maneira assim quase gritante as emoções das pessoas na sua experiência de vida. Então, faz todo sentido o que você acabou de colocar, com certeza. Perfeito. Rodrigo, o que você, na sua visão, o que é a ansiedade? Isso é algo muito interessante. Isso é um resultado que começa em um processo mental. Sabe, a ansiedade, ela sempre se revela, o fundamento da ansiedade, ele acontece por confusão, dúvida e medo. Isso acontece na mente, primeiramente, sabe? Então, existe um processo mental. O que acontece, para tentar explicar algo muito complexo de uma maneira fácil de entender? A nossa mente, nós podemos dividir ela para entender melhor em mente consciente e mente subconsciente. Na nossa mente consciente, através dos nossos fatores sensoriais, que é olfato, visão, tato, paladar, nós nos comunicamos com o mundo externo. Então, a sua mente consciente, ela capta os sinais do mundo externo através dos seus fatores sensoriais. E essa captação, ela é jogada na sua parte racional, no que nós chamamos de mente consciente. Agora, sabe o que é interessante? Nós temos uma programação mental, nós temos um padrão mental que define a nossa forma de viver. E esse padrão mental nós poderíamos colocar como um padrão mental X, vamos dizer assim, entendeu? Quando nós nos expomos a situações, a ideias, princípios, crenças que estão em desarmonia com o nosso padrão mental, é gerado na nossa mente algo chamado de confusão. Ou seja, você tem uma programação, você tem uma maneira de pensar, sabe? Você tem um paradigma mental instalado e, de repente, você se conecta ou você se expõe a algo, uma forma de pensar, ou uma consciência, ou uma palavra, ou uma circunstância que está em desarmonia, está diferente do que você está acostumado. Então, quando isso acontece na mente, quando você é afetado por um padrão diferente do seu, na sua mente, isso gera confusão. Confusão na mente gera medo.
E medo, esse sentimento chamado medo, ele se manifesta no corpo como ansiedade. A ansiedade, na verdade, é uma frequência de vibração que tem uma origem na mente. O nosso corpo é um instrumento da nossa mente. Então, isso que acontece no corpo que as pessoas sentem fisicamente. Ansiedade é sentido fisicamente. Eu já tive vários relatos de pessoas que falam que dói, pessoas que falam que ficam com falta de ar, entendeu? Então é algo físico. Só que esse algo físico, ele é uma manifestação de algo que está acontecendo na mente. Nós podemos aprofundar, eu sei que nós vamos aprofundar nisso, mas existem várias situações que esse processo, que eu expliquei aqui de uma maneira mais fácil, que desatam esse processo, que engatilham esse processo, entendeu? E aí tenho certeza que a gente vai abordar aqui alguns processos para a gente usar como exemplo aqui. Eu gostei muito disso que você falou. E hoje eu estava até conversando com algumas amigas sobre... Nós, advogados, a gente tem muito essa questão de eu preciso me atualizar, eu preciso me atualizar, eu preciso me atualizar. E é uma verdade, nós precisamos mesmo estar sempre atualizados, as leis mudam e tudo. Mas você acha que... Aí vou usar um exemplo aqui, sem falar nomes, porque elas estão na live. Mas duas amigas falaram assim, eu não paro de comprar curso, eu não... É claro que não estou falando especificadamente delas. Mas você acha que, às vezes, a busca incessante por conhecimento, sem colocar ele na prática, pode ser uma manifestação de uma ansiedade? Exatamente. Você demonstrou o problema desse processo. Porque conhecimento, cara, quem vai falar que conhecimento é ruim? Né? Conhecimento é algo bom, a gente, né, condiciona a nossa vida. O que os pais falam para os filhos? Você precisa ir para a escola, porque você precisa aprender para você ser alguém na vida, né? Então, assim, isso faz parte da nossa cultura. Correr atrás do conhecimento, ou buscar o conhecimento para o desenvolvimento humano. E isso, de fato, é algo bom. Agora, você falou algo que é o ponto principal desse jogo, que é conhecimento que não serve para nada. Conhecimento que não é colocado em prática. Então, essa ansiedade, ela normalmente se traduz por uma busca que não faz sentido, na verdade. O que nós precisamos entender, o que nós precisamos conceber é a importância da gente investir a energia da nossa vida naquilo que faz sentido para nós. Então, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que compram coisas que não precisam. Tem pessoas que compram cursos que não tem nada a ver com o propósito de vida dela. É só para saciar, uma necessidade que é colocada na mente, mas é uma mentira, É algo fantasioso. É como uma busca incessante para preencher um vazio que não se preenche com essas coisas. Né? Então, o que as pessoas precisam entender é que nós precisamos, na nossa vida, dar rumo para a nossa vida. É muito normal você perceber que pessoas ansiosas, elas têm sérias dificuldades de falar qual é o sentido da vida delas. Quais são os sonhos da vida dela, quais são as realizações que elas querem buscar. Porque se tem uma coisa que combate a ansiedade, é clareza de propósito. Quando você tem clareza de propósito, clareza do que você quer na sua vida, você não fica ansioso por coisa alguma mais, porque agora a sua mente tem foco para agir. Então, até falei um pouco sobre isso na aula, a mente humana, ela sempre foge quando ela é atingida por confusão. Então, se tem confusão, a sua mente ela tem uma necessidade de fugir, porque confusão gasta muita energia. Então, pessoas que não têm o antídoto da ansiedade é de fato você começar a tornar a sua vida cada vez mais clara. Você ter metas definidas do que você quer. Acordou. Só recebi uma ligação aqui, eu acho que voltou. Voltou aqui? Tá tudo bem? Estamos de volta? Voltou. Voltou, legal. Então, assim, tem pessoas que acordam e não sabem por que acordaram. Tem tem gente que sai da cama e não tem uma meta definida para o seu dia. Vai vivendo a vida do jeito que dá.
O problema é que essa confusão, essa falta de clareza na sua experiência de vida, isso é um dos agentes motivadores da ansiedade. Ansiedade tem muito a ver com confusão mental. Ansiedade tem muito a ver com insegurança. Sabe? Imagina que eu chegue na porta da sua casa e eu grito lá, não sei se é prédio que você mora, eu grito lá pro seu apartamento e falo assim, Tássia, desce aí, vamos viajar. Você fala, o quê? Viajar? Como assim? Fala, não, vamos viajar, desce aí agora. Você fala assim, mas para onde a gente vai? Não, não sei, vamos viajar. Na hora você vai ser atingido provavelmente por uma ansiedade. Sabe por quê? Você não sabe que roupa que você vai ter que arrumar na mala. Você não sabe como se preparar. Essa insegurança, essa confusão, essa falta de clareza começa a atormentar a sua mente. E isso começa a se manifestar no corpo como ansiedade. Então, as pessoas precisam se engajar em clarificar a sua vida, tornar a vida mais prática. No estudo da mente, nós falamos muito sobre a obesidade intelectual. Pessoas que aprendem e leem e não usam isso para nada. Sabe por que não usam para nada? Porque não tem um propósito. Você lê muito, você estuda muito, que eu sei, sabe? Mas você tem um propósito para isso. Quando você faz o que faz e não sabe por que faz, você corre um sério risco de ser acometido por ansiedade. Presta atenção nessa frase. Quando você faz o que faz, sem saber o motivo pelo qual você faz, você corre um sério risco de ser acometido por ansiedade. Achei isso muito forte. Rodrigo, as pessoas falam muito sobre sono, né? Então, ficou baixo aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Oi? Tá bem baixo aqui para mim, não sei o que aconteceu. O som? Não tô te ouvindo direito. Posso sair e entrar novamente rapidinho para ver? Eu acho que deu algum problema. Pode. Enquanto o Rodrigo vai saindo, eu queria falar um pouquinho com vocês. Essa questão do sono também é muito importante. Porque a gente tem a mania de negligenciar o nosso sono. Então, eu fiquei por muito tempo assim. Eu achava que eu precisava ser produtivo o tempo todo. E tinha uma falsa ideia de que, eu sou produtiva somente de madrugada. E, na verdade, é uma forma da gente boicotar o nosso sono. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso com ele, sobre o sono, porque a gente consegue trazer para a nossa vida e para os nossos funcionários. Tá me ouvindo? Tô ouvindo legal agora, voltou. O que eu tava falando aqui pro pessoal é sobre sono, que eu falava muito sobre a questão do sono. E eu queria saber de você, quando a gente começa a boicotar, negligenciar o nosso sono, isso pode ter um impacto na nossa vida, um impacto na ansiedade, um impacto até mesmo em você sonhar, planejar? Na verdade, isso de fato... Olha só, gente, o sono, ele ocupa 1/3 da sua vida. Presta atenção nisso. 1/3 da sua vida foi programada para você dormir. Será que isso é importante de alguma maneira? Então, assim, de fato, isso faz todo o sentido. Agora, você sabe o que é importante? Tem gente que negligencia o sono com a falta de sono, né? Com a falta do descanso. Essa é uma forma de negligenciar. Agora, sabe qual é uma outra forma que também é muito importante, que na verdade é a que acomete a maior parte da população, da sociedade, é a qualidade desse sono. Ou seja, o que nós precisamos entender é que a qualidade do nosso sono, ela é dependente da nossa última concepção percebida pela nossa mente consciente. O que é o sono? O sono é o momento de inatividade da mente consciente. Mas a sua mente subconsciente, ela não para de trabalhar, ela não dorme, ela não descansa. Tanto é que o seu coração continua batendo. Qual parte da sua mente faz o seu coração bater se você está dormindo? Ou seja, quem está dormindo é a sua mente consciente, é a sua mente racional, mas o seu subconsciente ele continua ativo. Agora, as pessoas precisam entender que a sua última concepção
antes do sono é determinante para a sua qualidade do sono. Então, um ponto importante é as pessoas precisam ter uma autorresponsabilidade para entender e para perceber qual a quantidade de sono que elas precisam para ter uma qualidade de vida razoável. Então, isso é claro, existem estudos que mostram que entre 7 e 8 horas é o ideal de descanso para reposição de energia, para que você possa passar por todas as fases do sono, porque tem muita gente que não consegue chegar no sono profundo, que é onde há a maior reposição hormonal do seu corpo. Então, não consegue, acorda várias vezes. Então, assim, tem gente que até se dispõe a dormir um período de tempo razoável, mas não tem uma qualidade de sono que seja necessária para uma saúde razoável. Porém, essa é a primeira parte importante, você encontrar, porque eu sei que tem gente que consegue conviver, ou consegue viver, na verdade, muito bem com 5 horas de sono. Isso é uma coisa que a gente precisa perceber, isso é de cada um, mas eu diria que mais importante que o volume de sono é a qualidade desse sono. E isso, sabe o que é o grande problema? As pessoas. Lembra que eu falei que a sua última concepção, sabe, consciente, vai determinar a qualidade do seu sono? Ou seja, as pessoas deitam na cama, deitam no travesseiro e ficam pensando nos problemas que elas tiveram no dia, nos problemas que precisam resolver no outro dia. E com isso começa a gerar ansiedade, sabe? Isso começa a impedir que a sua mente, que o seu cérebro, ele descanse de fato, porque existe um dispositivo no cérebro que ele serve para que você não esqueça de coisas que você tem como importante. Então, pessoas que vão dormir com a cabeça funcionando de uma maneira maluca, pensando nas coisas que precisam fazer amanhã, nos problemas que precisam resolver amanhã, o cérebro, essa parte do cérebro que é determinante para a qualidade do sono, ela não descansa. Por quê? Porque você não pode esquecer daquela tarefa ou daquele compromisso, daquele problema. Então, uma das coisas muito importantes, que é um exercício rápido e prático que você pode aplicar no seu dia a dia para aumentar a qualidade do seu sono, é você anotar, colocar no papel as atividades que são importantes do dia seguinte que você não pode esquecer. Porque olha como o cérebro ele é inteligente. Quando ele percebe que você anota, ele usa o fator sensorial do tato e da visão e ele valida que você anotou, que você fez um registro daquilo que é importante para você no dia seguinte. Essa parte do cérebro que é responsável por não esquecer do que é importante, ela desliga. E aí então você tem uma qualidade de sono melhor. Olha só como algo pequeno pode melhorar muito. Agora, de fato, você deveria fazer uma faxina mental antes do sono. Essa é Tem uma até parte uma muito pergunta aqui da importante, Letícia. porque as pessoas têm grande dificuldade assim de limpar a mente para o sono. Então, ali na meia hora antes de dormir, tente não se expor à mídia social, à notícia, sabe? Até dispositivos eletrônicos. Pegue um livro que seja com conteúdo bom, sabe? Tem um momento de você respirar com uma luz um pouco mais baixa, de você pensar em coisas que você quer para a sua vida, não as que você não quer para a sua vida. Você precisa ter um momento de desenvolver imagens mentais que estão em harmonia com os seus objetivos, com os seus propósitos, com os seus sonhos. E isso faz muito bem para o cérebro humano. Então, quando você começa a fazer essa faxina, você de fato começa a ter uma qualidade de sono que é muito importante para combater de fato a ansiedade. Entendi. Com essa pergunta da Letícia me lembra muito, você falou de pegar o livro, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado até com o livro que a gente pega. Eu falo isso por ser advogada, então numa época eu leio muito, e antes eu lia muito livro de direito, até na hora de dormir. E aí do lado da minha cama, na minha cabeceira, não fica. Caiu aqui, mas a gente já. Do lado da minha cabeceira não fica mais, pessoal, livro de direito. Então eu coloco um livro. Eu gosto muito de ler romance, então eu deixo um romance, ou eu deixo
um livro de história, um livro assim, mas não deixo mais livros que me remetam ao trabalho para que eu possa desligar. Vou repetir para o Rodrigo ouvir, mas Tá, eu tá, falei que tá. eu tiro não leio mais antes de dormir, então na minha cabeceira não fica mais livro que me remeta ao trabalho. Então, livro de direito, livro de. Eu aproveito para ler os meus livros de romance, de marketing, então, assim, de outras coisas, para que não fique me remetendo ao trabalho, porque eu falava muito de desconexão ao trabalho, e na hora de dormir eu li um livro que era para o trabalho, tanto que eu precisava pegar o livro, um lápis e meu post-it. Cara, o que eu tô Uhum. fazendo? Eu tô estudando, então agora assim, eu leio meu romance. Às vezes eu fico 2 meses lendo o mesmo romance, porque eu dormi no meio da página, mas tudo bem, mas eu leio com calma e tudo. Então, acho que isso também é importante para a qualidade do nosso sono. Porque se a gente começa a ler livro que é de direito, é o que a Letícia falou, acho que isso vai causar uma ansiedade maior na hora de dormir, né? Ah, tá, perfeito que você colocou. E é uma observação muito importante, porque de fato o conteúdo desses livros podem causar o efeito contrário, né? Então é muito importante isso, né? Então tem até uma pergunta aqui na tela aqui falando: existe alguma técnica para controlar a ansiedade antes de dormir? Gente, lembra que eu falei? Ansiedade é um processo que é engatilhado na mente, na mente. Então, o que eu falei sobre faxina mental é de fato uma técnica para você combater a ansiedade. Mas é importantíssima antes do sono, porque não vai dar para a gente entrar nessa seara aqui, mas o sono é como se fosse um núcleo criativo da sua concepção de vida. Então, aquilo que você leva para o sono, a consciência que você leva antes do sono, ela começa a definir o seu padrão de vida. Então, se você é uma pessoa que vai dormir se sentindo horrível, se sentindo péssimo, depressivo, com pensamentos de morte, com pensamentos de medo, isso começa a gerar um padrão mental, sabe, durante o sono, e isso se revela como, sabe, o padrão de vida que você vai ter. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, numa outra oportunidade a gente fala, mas como técnica prática, é você realmente fazer essa faxina mental. E quando eu falo faxina, a concepção de sujeira nessa faxina são coisas que você não quer viver. O som, momentos antes do sono deveria ser o momento de maior, sabe, deveria ser a oficina dos teus sonhos. Deveria ser o momento de você voltar a ser criança e você se imaginar fazendo o que você ama fazer, sabe? Tendo o que você quer ter. E isso eu falo no momento presente, sabe? O momento antes de dormir seria um momento que você deveria se alegrar com imagens mentais daquilo que você quer viver como se você já estivesse vivendo. Porque uma coisa que a gente falou na aula também, um pouco antes aqui da live, é que isso eu falei, eu usei o termo jurídico de pacificado, né, doutora Tassi? Gente, na área da ciência da mente, isso é é um princípio pacificado entre os maiores pensadores que já existiram. Eles discordaram de muitas coisas, mas tem uma coisa que todos concordaram: o homem é aquilo que ele pensa. Então, se você passa muito tempo, por exemplo, tem gente que, eu vou até citar aqui, tem gente que antes de dormir ou deitado na cama, que tem televisão no quarto, vai assistir notícias, jornal antes de dormir. Ou seja, você está vendo tragédia, você está vendo desastre, você está vendo violência. São esses registros mentais que você está fazendo antes do seu sono. Lembra que eu falei que o momento do sono é a tua concepção do padrão de vida que você quer criar para você? Então, aquilo que você lembra, as impressões conscientes que você faz na sua mente inconsciente antes do sono definem a sua vida. Gente, isso é muito importante. Então tem gente que fala: ai, eu não sei porque eu tô ansioso. Uai, mas você só se alimenta com notícia ruim, você se alimenta de conversas ruins. Tem um princípio do livro mais lido da história da humanidade, que é a Bíblia, e diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Olha que sabedoria. Ou seja, você se abre para más conversações,
Sabe aquelas pessoas que só reclamam da vida, aquelas pessoas que só reclamam são reclamões profissionais, sabe? Reclama da família, reclama dos filhos, reclama do marido, reclama do esposo, reclama do trabalho, reclama de tudo. Gente, isso vai causando, vai fazendo da sua mente como uma lixeira. Você não pode se permitir ouvir essas coisas, estar nesse tipo de conversa. Você já viu que você se sente mal quando você está perto de alguém depressivo? Por que será? Sentimentos são vibrações de energia, tá? E essas vibrações de energias são controladas pelo teu processo de pensamento. Então, o que você pensa, você sente. E você consegue sentir, muitas vezes, a energia ou o sentimento de pessoas que você está perto. Então, tem gente que é bom estar perto. Tenho certeza que a doutora Tássia deve ter amigos, pessoas que ela gosta de estar perto, né, Tássia? E tem gente que a gente não gosta nem de ver, que faz mal. Você fala, o que é isso? Você precisa ter uma autorresponsabilidade desenvolvida, madura, para você começar a definir o que você vai permitir ou não que entre na sua mente. Porque o que entrar na sua mente afeta seu coração, sabe? Então, conversas, sabe? Informações, volume. Gente, nós estamos passando por uma crise de ansiedade que é muito pautada pelo que a doutora Tássia falou. O volume de informação que temos hoje causa muito mais confusão do que esclarecimento, sabe? Então, sabe o que é muito vendido hoje? Não é informação, é informação organizada. Porque se você for fazer um curso, provavelmente se você for no Google, você vai achar um volume de informação absurdo. Só que por que as pessoas pagam para fazer um curso? Porque um curso, ele te dá uma informação organizada. Então você precisa entender que essas técnicas definem se você vai estar exposto ou não à ansiedade ou à crise de ansiedade. Comece a fazer um filtro de tudo na sua vida. Do que você vê, do que você ouve, do que você sente, do que você pensa, do que você se expõe. E você com certeza vai ter mais domínio nesse processo. Perfeito. Eu queria fazer duas observações antes de abrir a outra pergunta com relação ao sono. Primeira é que no âmbito empresarial, muitas pessoas, quando eu comecei a fazer isso, falaram assim, isso não precisa, tá? Isso é desnecessário. E hoje eu tenho política interna em todas as empresas que eu trabalho, que tem viagens, é proibido que o subordinado divida o quarto com o seu chefe. Então, isso é proibido. Eu posso ter divisão de quarto se forem pessoas do mesmo nível hierárquico dentro da empresa. Mas eu não posso ter divisão de quarto nas viagens com subordinado e o seu chefe. E aí, por quê? Porque ele vai ficar ansioso. Porque ele não vai se sentir à vontade. Ele vai acabar ali naquele momento, ele vai continuar como se ele estivesse no trabalho. Ele vai ali dormir imaginando que o chefe dele está olhando para ele. Ele vai ter receio de falar, às vezes, com alguém no telefone, de reclamar do trabalho. Às vezes ele quer só falar que foi um dia chato. Então, assim, é muito importante até mesmo para isso, para a qualidade do sono. Porque, às vezes, o funcionário fica 5, 7, 8 dias em viagem. Imagina 8 dias ele dormindo mal porque está dormindo com seu chefe. Exato. E quando a gente implementou isso nas empresas, mudou muito. Mudou tudo. Os próprios funcionários, porque inicialmente os gestores achavam que eles vão se sentir mal, eles vão se sentir excluídos. Eu falei, não. Eles vão se sentir livres para poder, às vezes, descer no meio da noite, para poder comer o que ele quiser, às vezes quer beber, às vezes quer... Enfim, ele está ali no momento de lazer dele, de sono, de descanso, não está mais no trabalho. E aí isso foi muito, muito importante, mudou muito a forma e até mesmo é um direito à desconexão que o funcionário tem. E uma outra questão com relação ao sono que eu tenho que citar é a Valentina, né? Tem uma irmã de 10 anos que ela vai dormir, ela liga jazz no quarto dela, ela faz um chazinho. Então, você vê que ela com 10 anos já consegue ter essa mentalidade de começar a ir se desligando para o sono, né? Exato. Assim, o que eu queria colocar rapidamente, Tássia, que ela perguntou assim, se existe alguma técnica. Eu vou dar três processos que é muito importante, assim, que poderia definir uma técnica para o sono. Aquilo tem várias coisas, eu vou citar 3. Primeira coisa, se desligar de informação.
30 minutos antes, que você possa criar um ritual do sono 30 minutos antes de você começar o seu sono, de você iniciar o seu sono. Então, nesses 30 minutos antes, você não se expor à informação. Isso faz a sua atividade mental baixar, porque existem frequências mentais, e quando você está indo para o sono, você vai diminuindo essas frequências mentais. Porém, quando você fica se expondo a vários tipos de informação, você fica com essa dificuldade ou protela mais essa baixa de atividade mental. Então, primeira coisa, 30 minutos antes, não se exponha à informação. E normalmente a gente faz isso por aparelhos eletrônicos. Não, aparelho eletrônico, 30 minutos antes, isso não pode ter. E esse é um ponto. O outro ponto é você anotar as suas principais tarefas do dia seguinte. Precisa fazer isso. Anote as principais tarefas do dia seguinte. Isso é muito importante por causa daquela parte do nosso cérebro que eu falei, que ela é responsável por nos lembrar, sabe, de coisas que são importantes para a gente. Quando você anota, os seus olhos veem a anotação, percebe a anotação, essa parte do cérebro, ela fica inativa, ela desliga de fato, isso vai melhorar a qualidade do seu sono. E o terceiro o momento que você for para a cama, você começar a desenvolver imagens mentais, pensamentos do que você quer, dos seus sonhos, das suas realizações, como se fosse algo presente. Isso vai começar a liberar hormônios, vai começar a liberar uma energia muito agradável, de satisfação e de gratidão. A gratidão é um antídoto contra todo tipo de sentimento, inclusive a ansiedade. Então, esses 3 processos é muito importante. E outro, existem estudos, tá, sobre a mente que dizem que quando você vai dormir com o celular, o aparelho do celular próximo da cama, a sua mente ela tem um sério problema de conseguir desligar totalmente. Porque o fato do aparelho estar perto e você sabe que lá tem coisas importantes, tem coisas que você quer ver, saber, mídia social, os alertas, né? Comentários, tal. Isso faz com que o seu cérebro não desligue. Então, o fato de você deixar o celular em um ambiente diferente, isso melhora significativamente a qualidade do sono. Olha que engraçado, o aparelho, você coloca ele num ambiente diferente. E só isso faz a sua mente, o seu cérebro se condicionar aí para os sonos que nós temos como os sonos saudáveis, mais profundos. Então eu ia falar 3, acabei falando 4, mas fica aí como técnica para controlar a ansiedade antes do sono. Isso do celular é muito verdade, porque eu comecei, pelo menos quando eu tô em casa, a não levar o celular por quarto. Então, eu utilizo a desculpa de carregar. Então, como eu já tenho um carregador na tomada aqui do escritório de casa, então, eu tenho que deixar carregando ali, porque é só ali que tá o meu carregador, que já tá fixado aqui atrás. Então, quando eu deixo, é muito melhor, até pelo momento que eu acordo, porque antes eu acordava e já pegava o celular da cama. Agora não, para eu pegar o meu celular, eu vou ter que levantar. Então, vai ser no momento que eu realmente despertar. Eu não vou mais olhar o celular para voltar a dormir. E eu comecei a perceber que realmente causava muita ansiedade de eu chegar, olhar para o celular, voltar a dormir para, tipo assim, 5 horas da manhã, olhar para o celular só para ver. E falei, gente, tô doida, tô doente, né? Exato. E assim, a gente aposentou o despertador, né? Só o despertador físico que a gente tinha, eu falo para você, chame ele de volta, sabe? Nas relações de trabalho, não sei se tem algum problema, né? Quando você despede e para você recontratar, eu não sei se a legislação trabalhista vai permitir, mas faça isso, recontrate o despertador. Tá podendo, então tá tudo certo. Tá podendo? Então, aproveite essa época e faça isso. Deixe isso, porque tem muita gente que fala, não, mas eu preciso do despertador. É por isso que eu deixo o celular do lado da cama. Então, deixe o celular na sala, como a doutora Tássia deixa no escritório, e compre um despertador para colocar no seu quarto, e isso vai melhorar substancialmente o seu sono. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito importante. A meditação pode ser usada como técnica para mudar a programação mental? Exatamente. Muito importante essa pergunta, porque de fato é uma ferramenta da reprogramação neurolinguística.
Então, é muito importante a meditação. E o que de fato é a meditação? É o que eu falei como uma das técnicas antes do sono. A meditação, na verdade, tem muita gente que tem uma concepção de meditação que é não pensar em nada. Na verdade, eu tenho um entendimento que a meditação que ela é de fato importante, que ela tem um impacto substancial, é você começar, realmente faz parte, o não pensar em nada, faz parte do início da meditação, entendeu? Mas chega um momento que é muito saudável quando você começa a desenvolver as imagens da realidade que você quer perceber na sua vida. Então, a meditação, ela é como uma limpeza mental. E ela reprograma, sim, a nossa mente. Por quê? Vou explicar. Nossa mente consciente, ela controla só 5% dos nossos hábitos cotidianos. E a nossa mente subconsciente é ela que controla 95%. Doutora Tássia, não sei se ficou. Você está me Voltou? ouvindo, Tássia? Tô ouvindo, Voltou tô. agora. Enquanto você Voltou. tá falando, eu só vou pegar o carregador. Tá, vai lá, vai lá. Então, assim, a nossa mente, a mente subconsciente, ela não tem o poder de escolha. Ou seja, tudo que chega para a mente subconsciente, ela recebe como realidade. Ela não tem a capacidade de discernir o que é imaginação e o que é realidade. Entendeu? Então, na sua mente consciente, você tem a capacidade de pensar, sabe? É a sua mente racional. A mente subconsciente é a tua mente emocional e é nessa parte da mente que está a tua programação mental. Ou seja, o que é a tua programação mental é justamente aquilo que te controla em 95% do tempo. Então, essa programação, o que alguns teóricos, né, chamam de paradigmas, que é, na verdade, o software da tua mente, ele está concebido na tua mente subconsciente. Agora, sabe o que impede um pensamento, uma ideia ou uma imagem a chegar no subconsciente? É a mente consciente. Então, a mente consciente, ela protege o subconsciente, entendeu? Então, o que porque na mente consciente você tem a capacidade de escolha, na mente subconsciente não. Chegou na mente subconsciente, isso ela vai revelar como a tua verdade e a tua realidade. Então, o que acontece? Quando você recebe uma ideia, a tua mente consciente, ela julga essa ideia. E ela fala, isso é bom ou é ruim, eu acredito nisso ou eu não acredito. Quando ela não acredita, ela rechaça essa ideia. E ela não deixa passar para o teu subconsciente. Entendeu? Então, qual é o poder da meditação? O poder da meditação é que na meditação você abaixa a tua frequência mental da tua mente consciente. Quando a tua mente consciente ela diminui a atividade dela, a frequência dela, se abre o teu subconsciente. Quando o teu subconsciente se abre, é nesse momento que você precisa gerar imagens, imaginação, para você reprogramar a verdade da tua vida, fazer a reprogramação mental. Então, o não pensar em nada, o controlar a respiração, o momento de ficar, onde você fica imóvel, você está consciente, mas você está consciente, você está acordado, mas você não tem vontade de se mexer. Esse momento é muito importante para a baixa da atividade consciente e para a exposição do subconsciente. Quando isso acontece, é bom que você comece a gerar novas imagens para você começar a causar essa reprogramação. Então a pergunta é: a meditação pode ser usada como técnica para mudar a programação mental? De fato, com certeza é, e eu indico que você faça isso pelo menos de 20 a 30 minutos por dia e você de fato vai mudar a sua história fazendo isso. Tem mais duas perguntas aqui, deixa eu. Seria interessante programas de meditação no trabalho. Então, tem muitas empresas que têm programa de ginástica, meditação no meio do trabalho, yoga. Você acha que isso é interessante para o ambiente laboral?
Exatamente, Tássia. Isso é muito importante porque existe, na verdade, eu acredito, isso aí você deve saber mais que eu, tem algumas profissões que são exigidas por lei, né, um momento de descanso, né? Deve ter, eu já ouvi falar disso, já ouvi falar de teleatendimento, né, eu esqueci o nome que fala agora, que é as pessoas que ficam atendendo, né, clientes e tal, eles precisam, sim, de um tempo. Então, isso é, de fato, uma necessidade para a sua mente. Você precisa, por quê? Porque no decorrer do dia, quando você vai acumulando tarefas, você vai ali se deparando com problemas, você vai saturando a sua mente. Olha como isso é forte. Então, chega um momento, né, alguns estudos, algumas pesquisas mostram que existe um tempo, por exemplo, a ciência já demonstrou que a mente humana ela não consegue ficar absorver, sabe, um conhecimento quando ela está se expondo por mais de 50 minutos. Então, uma aula, sabe, que passa assim, de 50 minutos, ela começa a diminuir o rendimento da absorção daquele conteúdo. Por quê? Porque a mente começa a ficar estafada. Então, esses momentos, esses períodos durante o dia no ambiente de trabalho é essencial para a qualidade da operação, sabe, da execução, sabe, da atividade que cada um tem no seu respectivo local de trabalho. Então, isso deveria ser uma mensagem dada para os empresários, para os gestores, pesquisas já demonstram isso. A produtividade aumenta significativamente, substancialmente, quando há esses períodos de pausa, para que as pessoas possam se renovar, possam ter um momento de parar de pensar naquele problema que ela está resolvendo, às vezes tomar um café, às vezes ter um momento de relaxamento, e quando elas voltam, é como se elas estivessem falando uma linguagem não técnica, voltando com muito mais gás para poder enfrentar o restante do dia. É muito importante, muito importante. O Rodrigo, uma pergunta que não tem nada a ver com a live agora. A Thaís está em casa? Uhum. A Thaís? Tá. Porque estão mandando aqui no grupo da família que Ana Paula está embaixo e o porteiro não deixa subir. Ah, é? Ah, meu Deus do céu. Pior que agora não tem como eu mandar mensagem. Ela espera que tem um lugar bonito aqui, um hall de entrada, parece um hotel. Então acredito que ela vai aguardar um pouquinho, vai dar tudo certo. Tem uma pergunta também do Pedro, meu aluno, estava na mentoria. Ele perguntou como fazer essa faxina. Dá mais umas 2 dicas sobre fazer essa faxina da mente. Exatamente. A gente falou sobre o momento do sono, mas isso deveria ser, olha só, onde a gente fala assim, você precisa reprogramar a sua mente. Mas a pergunta que vem é a seguinte, mas quem foi que programou a minha mente de um jeito que eu não quero? Que eu não estou feliz. Por que que a minha mente está programada de um jeito que, cara, não está de acordo com a minha vontade e tal? Olha só, a ciência demonstra que a maior parte da nossa programação mental foi estabelecida no que é chamado na psicologia de primeira infância, que é dos 0 aos 7 anos. Muito pela captação visual, gente. A audição é muito importante, mas o que as crianças veem. Você já ouviu pessoas falando assim, nossa, essa criança parece uma esponja, tudo que ela vê, ela faz. É exatamente isso. Existe uma célula no cérebro chamada de clone, sabe? Ela imita, ela quer imitar. Então, o que você precisa entender é o seguinte, você programou, a sua mente foi programada dos 0 aos 7 anos na sua plenitude, ou vamos dizer assim, na sua maior parte. É claro que no decorrer da vida isso vai acontecendo, reprogramações. Agora, como a gente pode reprogramar a mente? Primeiro, por um impacto emocional muito forte. Situações de impacto emocional muito marcante, eles causam reprogramação mental instantânea. Por exemplo, 11 de setembro nos Estados Unidos, no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, foi um impacto emocional muito drástico, marcante. E isso causou uma mudança de cultura. Porque a programação mental, na verdade, é a tua cultura interior. Entendeu? É o teu conjunto de hábitos. Então,
teve momentos, né, na sua vida, você que está aí nos ouvindo, que você passou por uma experiência muito traumática emocionalmente e isso mudou a sua forma de pensar. Isso reprogramou a sua mente. Então, pessoas que passaram, infelizmente, Tássia, por, na infância, muita briga dentro de casa, dos pais, sabe? Violência familiar, eles tiveram um impacto emocional muito forte e isso causou um bloqueio mental, que é um tipo de programação, que é uma programação que gera um bloqueio. E aí pessoas têm extrema dificuldade de formar família. Eles não sabem por que, eles até querem. Eles vão lá, namoram, e aí noivo, mas quando chega perto do casamento, acontece alguma coisa, a pessoa não consegue, cara, sabe? Prosseguir naquele sonho, naquele projeto, ela não consegue nem explicar. Isso é uma programação mental. Então, o impacto emocional causa reprogramação mental. Agora, uma outra coisa, que é algo que está muito mais. Isso é muito, às vezes é difícil de reproduzir o impacto emocional, porque atualmente precisa acreditar que aquilo é verdade. O teu sistema límbico, sabe, o córtex pré-frontal, ele precisa validar aquele impacto emocional como algo real para que ele reprograme, entendeu? Então, é muito difícil às vezes se reproduzir esse impacto emocional. Agora, algo que é possível é a repetição. A repetição, ela gera reprogramação mental. Então, o que nós colocamos como, que eu coloquei como faxina da mente, é de fato uma técnica de reprogramação. Então, a pergunta foi, você lembra exatamente da pergunta, Tassi? Mas assim, foi algo como assim. Como fazer essa faxina? Então, como fazer essa faxina? Com repetição. Faça isso de maneira o máximo que você puder. O máximo. Então, como que você pode fazer essas repetições de crença, de maneira de pensar que você quer desenvolver na sua mente? Anote, escreva. Sabe, existem cartão de reprogramação mental, sabe? Você escreve uma frase, algo, e ande com isso no bolso. É muito forte isso. Um dia a gente pode falar sobre isso, mas o fato de você tocar nesse cartão que você escreveu, isso libera ativa, na verdade, parte da sua mente que traz a imagem daquilo que você escreveu no cartão. Isso é muito forte. Então, assim, você escrever é muito importante para essa faxina mental, tá? Você ter visível, sabe, fotos daquilo que você quer viver de maneira visível. Você, em vários momentos do dia, você ter um contato visual com aquilo que está em harmonia com o que você quer reprogramar, o que seria essa faxina que a gente está colocando. Então, coisas que no seu dia a dia, durante o seu dia, possa gerar essa repetição dessa informação nova que você quer instalar no seu cérebro. Então, essa faxina mental nós entendemos como reprogramação mental. E a reprogramação mental se faz por repetição e você pode usar escrita, áudios durante o dia, momentos de meditação durante o dia, pode ser 1, 2 ou 3. Então, essas técnicas elas vão te ajudar a fazer essa faxina. Bom, para a gente finalizar aqui a nossa live, queria que você deixasse dica de 2 livros aqui para o pessoal. Um livro é A Matriz Divina. Esse é um livro muito, muito interessante. Eu posso até achar, na verdade, eu não lembro, é Greg Braden. Greg Braden, A Matriz Divina. Porque isso aí vai te dar um grande entendimento sobre como funciona a mente, sabe? Sobre como você pode realmente, de fato, ter o controle da sua consciência para você não ser um refém da vida, para que você não seja um alienado, sabe? Isso vai te ajudar muito. Agora, sobre alienação, sabe? Sobre você realmente passar a ter um controle mais efetivo de tudo aquilo que você quer realizar na sua vida, sabe? De você destravar todas as correntes que foram instaladas, bloqueios que foram instalados, sabe, na sua mente. Tem um livro que é sensacional, é um dos melhores livros que eu já li, que é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill.
Esse livro, gente, meu Deus do céu, você deveria ser proibido de viver sem ler ele. Então, esses dois livros, um mais técnico, um vai mais profundo no funcionamento da mente, sabe? Nessa matriz divina que é, na verdade, a concepção criativa de todas as coisas. Como você pode criar as coisas. E esse, mais esperto que o diabo, ele é sensacional para te dar uma consciência de vida e te empoderar para você realizar o que você quiser. Então, esses dois livros acho que vão te ajudar muito, muito mesmo. Perguntaram dica de Telegram? Tem, né? Telegram tem um muito bom, que é o meu. Cara, eu tenho um Telegram e é um grupo que eu tenho colocado conteúdo, que eu tenho ajudado lá a galera a desenvolver, a se desenvolver. Eu amo o desenvolvimento pessoal, eu amo ajudar pessoas a se desenvolverem, a viver os seus sonhos, viverem os seus sonhos, e lá é uma ferramenta. Então, no meu Instagram tem um link lá que você pode clicar e aí você vai lá direto para esse Telegram. E, inclusive, semana que vem tem uma... Eu posso dar aqui uma notícia aqui, Tássia, para a Pode, galera? claro. Olha só, na semana que vem eu estarei fazendo a semana abrindo o código da mente. Gente, nós vamos mergulhar muito profundo nessas coisas que nós falamos, tratamos aqui um pouco, e vai ser algo sensacional, será algo sensacional, algo que vai realmente virar o jogo na sua vida. Então, e nessa semana eu vou ter coisas, um presente que vai ser especial, específico para a galera do Telegram. Então, vai lá pro Telegram, que semana que vem você já vai receber um presente muito legal lá. E você sempre vai estar tendo conteúdos que serão transformadores para você. Essa semana que vai ter, na semana que vem, é de graça. De graça, a semana vai ser de graça, vai começar, vão ter aulões, vão ter lives, vai ter conteúdo lá no Instagram, vai ter conteúdo no Instagram escrito que vai ser, Instagram não, perdão, no Telegram, que vai ser só pro Telegram. Então, de graça, vai lá e você vai realmente ter acesso a um conteúdo que vai ser relevante para você. Eu tenho certeza disso. Bom, para quem não conseguir pegar o Telegram do Rodrigo, a gente vai deixar o Telegram lá no grupo do Telegram do Entenda Seu Direito também. E no PDF para vocês também vai estar tanto no meu Telegram como no Telegram do Rodrigo também. Então corram lá pro Telegram dele. Rodrigo, muito obrigada. Mais uma vez, uma honra receber você aqui. Já coloquei na agenda semana que vem, faço questão de assistir. Obrigada mesmo. Uma ótima noite para você. Muito obrigado, Tássia. Foi uma honra compartilhar desse momento. Quero dizer para todos que eu fico muito feliz de compartilhar vida, transformação. Espero que possa ter sido um conteúdo que vai levar você a um novo estilo de vida, a fazer aquilo realmente que você quer. E eu sempre termino tudo que eu faço com essa frase: você pode tudo o que você quiser. Acredite nisso e a sua vida realmente vai ser transformada. Muito obrigado pelo convite, viu, Tássia? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.